Rafael, boa noite. Depois da sua fala, onde você dizia que o Vitor Roque estava jogando com 50 quilos nas costas, podemos dizer que depois desses jogos houve uma melhora significativa do jogador? E o que a pessoa Abel Ferreira tem de responsabilidade nessa melhora do jogador? Nenhuma. As críticas, quem teve que as ouvir foi ele, mas ele também já sabe. Importam-se de fechar aí a porta, por favor. Que zoeira, meu. Quando ganho. Quando ganho. Quando ganho. Não, olha... Para ser jogador neste país e para aguentar as críticas selvagens que às vezes fazem a jogadores com 20 anos, independentemente se eles ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio, isso deixa marcas emocionais nos jogadores. Estamos a falar de um jogador que, como eu disse, já mostrou que é capaz. E como todos nós, parece que vivemos num mundo perfeito, onde toda a gente é perfeita, que ninguém comete erros, faz tudo perfeito no seu trabalho. Mas quem está aqui sentado como eu, é muito fácil julgar quem quer que seja, porque estou aqui sentado e julgo. Porque julgar e criticar, está certo, está a jogar mal, ele sabe disso. Agora, o problema são as ofensas. Quando se passam dos limites, e aqui passa-se muito dos limites, nós temos que os acarinhar, chamar, fazer aquilo que eu disse, sem medo nenhum, porque quando nós estamos mal não podemos dizer que estamos bem, temos que assumir que estamos mal e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez. Portanto, o único mérito que eu tive, foi continuar a confiar naquilo que é o trabalho dele, mas tenho a certeza absoluta que os nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer. Tenho a certeza absoluta que o nosso staff técnico fez o que tinha a fazer. Tenho a certeza absoluta que a nossa diretoria fez o que tinha a fazer. E agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como toda a gente. Claro que é bom porque aumenta a confiança dele. E agora é só continuar com os pés bem assentes na terra. Há muita coisa que temos que melhorar. Ele individualmente e nós coletivamente, e é isso que temos que continuar a fazer. É continuar neste caminho de melhora, de olhar para os nossos jogadores, olhar para as características destes jogadores que nós temos agora e ir à procura da melhor forma para ganhar, porque aqui o que conta, só conta ganhar, o resto ninguém quer saber de mais nada. Boa noite, Abel, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Eu sei que a Copa do Mundo de Clubes já é algo passado, por exemplo, o Palmeiras, mas passou na sua cabeça de algum momento, nessa preparação para o jogo do Fluminense, que o Fluminense era o adversário que vocês iriam enfrentar nas semifinais? E o que, aproveitando essa pergunta, esse gancho, o que vocês trouxeram da Copa do Mundo de Clubes de bom para o seu time, para a sua equipe, os ensinamentos que você trouxe dos Estados Unidos, para já nos 3 primeiros jogos no Brasil não ter nenhuma derrota ainda? Obrigado. Olha, a torcida do Fluminense que me perdoou, eu não... é só uma opinião pessoal. Eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo, porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Vou voltar a repetir. O Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto. E fico muito triste. Independentemente de nós termos ganho, porque também podíamos... O jogo é o que é. E ver a torcida toda a assobiar e estes jogadores... que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial.
Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto muitas vezes no futebol é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol. Porque é difícil, vocês não sabem a intensidade que é disputar um campeonato do mundo. Chegar lá e fazer a figura que as equipas brasileiras faziam e que uma boa parte de vocês começou a criticar. Não, vão lá apanhar 3 ou 4. A partir do momento que começaram a ver que as equipas brasileiras podiam fazer mais qualquer coisa, não, agora vamos ganhar de toda a gente. Quem é este Chelsea? O pior Chelsea da história. Eu ouvi comentadores de renome a dizer isto. Pior Chelsea da história. E deixa-me triste, sinceramente, porque não somos perfeitos, temos muita coisa a melhorar. Como vocês ouviram dizer, treinadores, como treinador do Chelsea, como treinador do City, como treinador do Paris Saint-Germain, que não sabiam que efeito ia ter esta competição em dezembro ou novembro, em função daquilo que foi o desgaste que eles tiveram. Agora imaginem as equipas brasileiras. Nós ganhamos, mas também podemos ter perdido. Eu não sei, um dos teus colegas, mesmo no Mundial, fez-me essa pergunta. Disse, eu não sei, não sou mágico. Não sei o que é que vai acontecer no futuro. Agora, deixa-me triste, sinceramente, porque infelizmente o futebol tem memória curta e vocês fazem questão de não lembrar aquilo que se faz e isso ainda mais triste me deixa. Boa noite, Abel. Alex Vilar, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. No domingo aqui no Fla-Flu, o Renato falou sobre uma desvantagem que os clubes que foram para a Copa do Mundo de Clubes teriam em relação ao aspecto físico e também de treinamento, já que outros clubes que ficaram aqui tiveram quase que uma pré-temporada, né? Eu queria que você falasse o que você pensa sobre isso, você concorda com ele e também seu pensamento sobre essa questão. Assim, vocês sabem, eu vou repetir um pouquinho do que disse aqui. São jogos extremamente intensos, são finais, tu entras como... Nós tivemos 2, eles tiveram 3, né, porque eles foram ainda uma mais à frente do que o Palmeiras. Não ganharam só o prestígio, mas ganharam também muito dinheiro. Isso tem uma intensidade mental absurda. Absurda. E mais, isso não esqueçam disso, perdeu o seu melhor jogador. Isto não é troca jogador, sai este, entra o outro e agora a equipa continua a jogar igual. Isto é só para quem não percebe mesmo nada de futebol. Eu não estou aqui, é o que é realidade. E acredito, sinceramente, que o Fluminense possa estar a pagar um pouquinho daquilo que foi a Copa do Mundo. E tem outra. É que na Copa do Mundo tinha 3 dias para recuperar os jogadores. Aqui não tem. É outra vergonha que ninguém fala. Sabem, falei eu, todos os treinadores que lá estavam falaram. Porque é que os clubes brasileiros na Copa do Mundo conseguiram ter um bom desempenho? Porque tinham tempo para recuperar. Tinham gramados bons. Primeira vez que eu jogo aqui no Maracanã com o gramado mais meia boca. Não digo bom, meia boca. É outra coisa que vocês também não querem saber, se os gramados estão bons ou não. Desde que a bola role, não é igual. Não é? Vocês viram o treinador do Paris Saint-Germain a criticar o campo do... Acho que foi o MetLife, a dizer que parecia coelhos. E eu disse, se viesses aqui ao Brasil ias ver cangurus, não era coelhos. É cangurus em todo lado, não era coelhos. E portanto... é isto, eu não estou aqui a defender ninguém, só vos estou a dizer a minha opinião em função daquilo que é o tempo de descanso dos jogadores. Hoje nós tivemos mais uma lesão, o Renato também teve um zagueiro que saiu lesionado, o Piquerez ficou lesionado e é isto que acontece com jogos de 2 em 2 dias, afunila-se o calendário, joga e depois sabem o que é que eu tenho que fazer, é rezar para os meus melhores jogadores não se lesionarem. Já bastou os que nós já vendemos, já basta estes que têm que entrar agora numa dinâmica nova. O Sousa chegou há uma semana. Isto não é assim. Mete aí que ele joga. Isto não é mete aí que ele joga. Isto não é assim, isto tem tempo. Mas isso é uma coisa que eu tenho falado desde o dia que cheguei em relação ao calendário, ao desgaste. Daqui a 2 dias estamos a jogar outra vez. E isto depois também tens um bocadinho de sorte. Que jogadores é que se lesionam? Em que momento é que se lesionam? Mas não interessa, o que interessa é ganhar. Se não ganhares a seguir, ninguém vai querer saber se jogaste com
com a tua defesa completa ou não, se jogaste, ninguém quer saber de nada, é resultado. E à semana não ganhou, quem é que não ganhou? Pumba, vamos descascar neste treinador, neste jogador e nesta equipa. E para a semana seguinte vão dizer que nós somos os melhores só porque fizemos um jogo e ganhamos, e somos exatamente os mesmos. É isto que eu disse ao Roque. Agora vão dizer que tu és espetacular, o treinador, o Abel é mágico. Zero. Mas a escolha é de quem está desse lado e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Abel, Duarte da Band News e do Record de Portugal, queria te fazer uma pergunta em relação principalmente à saída, você falou da saída dos jogadores, ou seja, você perdeu 2 jogadores que na teoria eram titulares da tua equipe, o Estevão e o Richard Rios, mesmo assim a dinâmica do teu time não muda, você falou até o Sousa entrou há menos de uma semana aí na equipe, e a gente nota que a dinâmica, isso é uma equipe bem treinada, os jogadores já sabem exatamente aquilo que tem que fazer dentro do campo. Tenho uns amigos teus que dizem que o treinador... Tenho amigos teus que dizem que o treinador de Palmeiras não percebe nada, é fraco, faz sempre a mesma coisa. Mas enfim, como são só opiniões, tu tens a tua, os outros têm a deles. E às vezes fazem de propósito até porque convém, porque alguém manda. Olha, eu não vou alterar aquilo que eu disse a seguir ao jogo do Mirassol. Temos uma equipa jovem, temos uma equipa de presente, temos uma equipa de futuro, temos muita margem para melhorar, vamos continuar a trabalhar, vamos ganhar, vamos perder, vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores, mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos que ter para muitas vezes tapar os ouvidos e os olhos a críticas que são, mais do que críticas construtivas, são críticas ofensivas, e isso é triste. A liberdade acaba quando nós começamos a tocar na do outro, e aqui muitas vezes não é aqui, estamos num momento no mundo em que não há filtros. Mas como te disse, temos que continuar neste foco, trabalho, ajudar os nossos jogadores a crescer, temos uma equipa com presente e com futuro, e vamos continuar nesta luta insana, com jogos atrás de jogos, viajar de dia e de noite, jogar seja a que horas for, seja contra quem for, e se não ganhar, nem corrermos, nem jogarmos bem, ninguém vai dizer que é calendário congestionado, são gramados fracos, é equipas com jogadores lesionados, é equipas a vender os seus melhores jogadores. Ninguém quer saber disso. Querem é que os seus clubes ganhem, seja de que jeito for, e não é assim. Competimos todos pelo mesmo, mas só um vai ganhar. E o que ganha é mágico e todos os outros são fracos. Eu ainda gostava de saber aqui no Brasil o que é jogar bem futebol. Ainda não consegui. O que é jogar bem futebol? Está bem?